Olá, irmãos, a paz do Senhor. Você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos começando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2024, e vamos falar sobre o tema As Promessas de Deus. Hoje estudaremos a primeira lição, o tema As Promessas de Deus. O texto áureo está em Jeremias capítulo 1 e o versículo 12, e está escrito assim: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Verdade prática, Deus faz as suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. A leitura bíblica em classe está no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 13. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, definir a promessa divina como um convite especial da parte de Deus ao seu povo para desfrutar de uma grande bênção. Segundo, apresentar os fundamentos das promessas divinas e a infalibilidade de Deus no tocante ao cumprimento das promessas. E terceiro, elencar os tipos e propósitos das promessas divinas ao longo da Bíblia. Comigo aqui, falando dessa lição, está o pastor Adair, pastor aqui no Tempo Central, e também professor Joás, que está sempre com a gente aqui. Pastor Adair, muito bem-vindo. Nós estamos começando mais um trimestre, o quarto trimestre de 2024, o último, e nós vamos falar de 13 lições. Estamos falando sobre as promessas de Deus. Tema muito bom, né, pastor? Excelente, né? Obrigado pela honra de estar aqui, pastor Joás, professor Joás. É um tema importantíssimo para as nossas vidas e parece-nos que quando nós, no decorrer da vida, nos esquecemos de quão grande, quão maravilhoso é o nosso Deus. Estudaremos, né, nesse trimestre e seremos motivados novamente a estarmos entusiasmados com o nosso Deus. Professor Joás, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Nós vamos falar aí durante essas 13 lições sobre essas promessas de Deus. A palavra-chave da nossa lição hoje é promessa. Eu já vi muitos pastores falando que há muitas promessas na Bíblia, e se a gente for olhar, uma para cada dia do ano. A Bíblia tem muitas promessas, inclusive diretas, né, de Deus, né, para a família, para a prosperidade, para a salvação de filhos, né, salvação de família. Tem promessas de paz, né, tem promessa de vida eterna, né, de fim da dor, do sofrimento, fim da morte, né? Tem promessas gloriosas na Bíblia, né, que enchem o nosso coração de esperança, né? E é interessante que, se essas promessas vêm de Deus, né, Deus é confiável só pelo fato de ser quem Ele é, né? Ele é a verdade, né, e as suas palavras são verdade. O salmista canta isso o tempo todo, né? A soma das suas palavras é a verdade. As palavras de Deus, todas as palavras que ele fala são verdadeiras e dignas de aceitação, né? Então, se é fiel quem promete, né, por isso a gente tem essa esperança tão viva, né, porque ele não pode mentir. E lembrando o que Josué lembrou ao povo, né, quando estava no limiar da terra prometida, ele trouxe essa lembrança à memória do povo que não conhecia Deus tão de perto quanto Josué conhecia, né? E ele precisou relembrar: olha, vocês lembrem que o Senhor nos fez promessas e Ele cumpriu todas elas até aqui. Nenhuma das promessas que Ele fez, Ele deixou de cumprir até aqui. Então, é mais do que óbvio, é mais do que lógico pensar que, se Ele cumpriu aquelas, Ele vai cumprir as outras também, né? Bom, nós temos aqui 3 lições, pastor Adair e professor Joás. A lição de hoje, as promessas de Deus. A próxima lição, as promessas de Deus para Israel. Depois, as promessas de Deus para a igreja. Lição 4, promessa e obediência, promessa de salvação, promessa de cura divina, promessa de um coração novo, promessa de paz, é a lição 8. Lição 9, promessa para pais e filhos, promessa da proteção divina, promessa da provisão, a promessa da vida abundante e, por fim, a lição 13, as promessas de Deus são infalíveis. Pastor Adair, falar das promessas de Deus, primeiro nós precisamos falar do Deus que faz a promessa.
Sim. Deus é imutável, infalível, Deus é invariável, Deus é o ser todo-poderoso que cuida da sua igreja, cuida do seu povo. Então, quando Deus fala, é o texto que nós lemos aqui de Jeremias 1,12. Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. É importante, pastor Gilberto, professor Joás, essa questão da promessa de Deus independe, né, da condição favorável, desfavorável, independe, né? Deus, ele é o Todo-Poderoso, né? Nós vamos ver isso no decorrer desse trimestre, como vimos no trimestre passado, né? O Deus que move a história, o Deus que cria situações, Deus que abate, que levanta, que sustenta, que faz acontecer, né? E eu fico pensando, né? A gente fala com o poder da palavra, na poder da criação, né? O haja de Deus, né? que o Senhor trouxe do verbo, né? Aquilo que não existia, aquilo que ainda, a substância inexistente, né? Que Deus soprou pelo verbo, né? Pela própria palavra dele, o haja, e aconteceu. Então nós podemos ficar tranquilos, como já disse o professor Joás, o nosso Deus é digno de toda confiança. Ele falou, está dito. Está falado, né? Vamos lá. Introdução, a gente vai trabalhar e depois nós temos aí 3 subtópicos. O primeiro capítulo aí, um convite de Deus. Ponto 1, um convite, uma promessa. 2, é preciso buscar o Senhor. 3, é preciso se arrepender. Depois nós temos o capítulo 2 e 3 e finalizamos aí o comentário dessa lição de hoje. As promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus. Para se concretizarem, elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E, especialmente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus segundo a sua palavra. Bom, a lição de hoje, geralmente a primeira lição, pastor Daé, que é a lição abrangente, a lição que vai abranger praticamente todo o trimestre, né? Sim. E hoje nós vamos entender um pouquinho o que é a promessa de Deus, o que isso representa na nossa vida e qual o papel do homem também dentro da promessa de Deus, porque tem a promessa que é de Deus, mas tem o papel do homem também nessas promessas. Sim, sim. Enquanto eu estudava, veio à minha memória algo muito simples do cotidiano, que é quando, por exemplo, a gente quer fazer amizade com uma criança e se a gente tentar trazê-la apenas com uma conversa, talvez a gente não consiga atraí-la, mas mostra para ela um doce, uma bala, ela de imediato se aproxima e vai, exatamente por causa daquele suposto presente ou daquela proposta de presente, aquela criança é atraída. Nós vamos ver no decorrer desse trimestre que Deus usa a sua promessa, exatamente a sua palavra, a sua promessa, exatamente para atrair um povo seu, zeloso de boas obras. O povo é atraído por causa da promessa, exatamente com desejo de relacionamento com Ele mesmo, com o próprio Deus. Professor Joás, é interessante isso que o pastor Daí falou, e também no quesito assim, quando alguém fala que vai fazer alguma coisa e não faz, a pessoa que está esperando aquela promessa aí fica frustrada. Sim. Isso nunca vai acontecer com Deus. Se Deus falou que vai fazer alguma coisa, se está registrado que Ele vai fazer alguma coisa, é questão de tempo, pastor Daí. Só questão de tempo. A gente vê isso aí, esse convite de Deus, né? É sempre que Ele nos chama para alguma coisa, né? Para alguma missão, para algo, e o seu chamado vem acompanhado de promessas, né? Geralmente é assim que acontece. Sim. Né? Um convite parecido com essa analogia que o pastor fez, né, do doce, né, um convite parecido, porque as promessas dele acabam nos encorajando, né, no fazer a missão, né? Acabam sendo um incentivo para nós de força, né, de coragem, e tem uma passagem, Gênesis 12, né, do chamado de Abraão,
que ele diz: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, tal, né? E todas as famílias da terra serão benditas em ti, né? Ele, no começo dessa conversa aqui, a gente já vê que Deus tem algo para Abraão, né? E isso envolve algo grande, né? Algo grandioso, todas as famílias da terra, né? E isso exige um posicionamento de Abraão. Ele não está na posição que ele precisa estar para que isso aconteça. Então Deus chama ele e faz a promessa, né, para encorajá-lo a agir como deveria agir, né? Esse site da tua terra foi bem traduzido aqui, né? O termo lá, se eu não me engano, né, lerá, né, é sair para você mesmo. Sair para você mesmo é um negócio, né, que a gente não assimila muito bem, né? Mas tem um Abraão que Deus está vendo, que é canal de bênção para a terra inteira. E o Abraão que está ouvindo esse chamado agora, esse convite, né, está aquém desse Abraão, né, que é canal de bênção para a terra. Então ele tem que sair. Sair para quê? Para ele mesmo, para o Abraão que é canal de bênção para todas as famílias da terra. Então ele precisa agir, e para que ele tome coragem, para que ele seja proativo naquilo que ele precisa fazer, Deus encoraja ele com uma promessa, né? O chamado vem logo. Professor, talvez se Deus pudesse mostrar ele interferiria no processo, né? Deus poderia: vou te mostrar o que você vai ser, mas só pela palavra, só pela promessa. Não vou te dar nenhum indício físico ainda. Vou te dar a minha palavra, a minha promessa. Isso é maravilhoso, porque o Deus que prometeu já está lá no cumprimento dela, né? Você vê que para Abraão foi suficiente, né? Não precisou de mais. É para sair, estou saindo. É lindo, né? Demais. E ele sabia e conhecia Deus, né? Bom, se tratando desse convite, todos nós temos um convite, né, pastor Daí, professor? Todos nós recebemos um convite do Senhor, né? Um que é universal: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Esse é um convite universal. Eu citei um dentre dezenas de centenas que tem na palavra de Deus, pastor Daí. E todo convite da parte de Deus, ele vem carregado de uma promessa. Sim. E uma dessa promessa aí: vem que eu vou estar com vocês todos os dias. Ter Deus todos os dias na nossa vida, pastor, já é o suficiente para todas as outras coisas vir a reboque da nossa vida. São consequências, né? Sim. Vamos dizer assim. Sim. Deus é o principal. Tendo Deus, o Salmo 23... Eu lembrei dele. O Salmo 23, né, na sua tradução original: o Eterno é meu pastor. Não sinto falta de nada. Eu não posso ter falta. Não é que eu não posso ter falta, eu não vou ter falta. Ele sustenta tudo, ele é tudo para mim. É o convite e a promessa em si. Coisa boa, né? Estou cheio dessa presença e ela não me deixa sentir falta de nada. Isso é extremamente maravilhoso. Muito bom. Ponto 2, a gente está fazendo assim um apanhado geral, exatamente para a gente ter uma visão bem panorâmica da lição. É preciso buscar o Senhor. Então nós recebemos um convite, mas também é preciso buscar. O versículo 6 de Isaías 55 aparece o seguinte imperativo: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aqui somos instados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da oração e de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele. Não quer dizer que nós vamos buscar a Deus também, pastor, só por causa de uma promessa. Não é isso, sim, não? Sim. Relacionamento, né, pastor? O estado a oração não é um estado de petição, né? É um relacionamento, né? O Senhor que nos chama, Ele quer se relacionar, se mostrar a nós, e como é bom quando nós entendemos isso, né? Professor, se tratando desse buscar o Senhor, e o pastor Daí tocou num assunto aí, numa palavrinha muito legal, de relacionamento. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós descobrimos que nós não conhecemos quase nada dele. Ou nada, praticamente. O processo é bem assim, né? Você vê com Moisés, né? Com Moisés isso é muito claro, né? Você vê lá no começo de Êxodo, por exemplo, né? Isso se repete, capítulo 3 de Deuteronômio lá, né? Ele
conhece a Deus de forma a conversar como qualquer um conversa com um amigo, né? Ele ouve a voz de Deus e bate papo com Deus, mas ele está sempre buscando mais. E quando você vê lá no final, lá no capítulo 30 para frente, né, você vê que ele ainda quer mais. Ele já andou com Deus bastante, tem muitos anos, né? E lá no finalzinho ele ainda quer conhecer mais a Deus, né? Ele quer ver, né? E Deus dá a ele uma experiência, né, extraordinária da sua presença, né? E assim, ele sai dali transformado, né? Ele, depois dessa experiência. Então Deus sempre tem mais, né? E aí essa coisa de buscar a Deus nunca acaba, né? A gente vai viver uma eternidade com Ele e não vai conhecê-lo plenamente, né? Porque Deus é grande demais para caber, né, na nossa compreensão. E um desses fatores de buscar o Senhor, pastor Dai, que é exatamente o ponto 3, é preciso se arrepender. Porque quando o professor Joás falou do Abraão saindo para ele mesmo, e é legal a gente ter essa informação do original, sai-te da tua terra, ou sai para você mesmo. Quando tem uma explicação como essa, a gente tem uma ideia. O Abraão que está vivendo hoje está aqui. O Abraão da promessa de Deus é essa aqui. Abraão, sai do seu posicionamento, sai do seu lugar e vai buscar essa promessa, vai alcançar, porque a palavra já foi liberada. Para isso, precisa de um arrependimento e precisa de uma palavrinha muito interessante, que é a obediência. Sim. Que anda bem junto ali. A gente tem 2 textos vinculados, né, a esse arrependimento para ter um encontro com o propósito da promessa. Quando a gente lê Isaías 6, a gente vai ver o profeta Isaías antes do capítulo 6, ele ai das nações, ai dos povos, ai. E aí quando ele vê a glória, ele fala, e agora, ai de mim. Eu estou no mesmo nível dessas pessoas, desses povos. E aí a Bíblia nos mostra que ele foi purificado, né? E aí ele pode responder, eis-me aqui. Pedro, quando Jesus morre, Pedro volta às suas atividades. Aí um dia alguém está na praia e alguém fala, é o mestre que está lá. E aí Pedro se arrepende, né? E aí, como prova de que de fato ele tem a sua mente mudada, ele toma uma atitude. A gente vai ver o Pedro no segundo estágio da sua vida, no seu encontro de fato com a promessa, o arrependimento, quem virou Pedro, né? O Pedro antes e o Pedro depois, né? do Pentecostes. Assim, para nós um exemplo vivo de que a promessa do Senhor, ela nos alcança. E é interessante que quando Jesus aparece, né? Olha, fala para os discípulos que eu quero encontrá-los lá na Galileia, e fala com Pedro. A promessa está de pé. Quero encontrá-lo também. Foi específico, né? Foi. Professor Joás, esses 3 pontos aqui, um convite, é preciso buscar o Senhor e é preciso se arrepender. É aqui que eu falei desse papel do ser humano na promessa de Deus. Deus fez a promessa, Deus sustenta a promessa, mas o ser humano está aí para receber ou não, pastor Dai? Sim. Então, o homem, não é que o homem tem uma participação ativa, tem sim, mas no que se diz respeito em aplicar o coração e receber de Deus, que a promessa não é do homem, a promessa é de Deus. E Deus cumpre isso na vida de quem o busca e de quem se arrepende, de quem aceita esse convite para viver com ele. É possível a gente dizer, né, que o que Deus tem para todo homem, né, é uma vida de plenitude, uma vida, né, de paz, de tranquilidade, de prosperidade. É possível a gente dizer isso pelas promessas de Deus que a gente vê na Bíblia, 8.000 pelo menos, né? A grande maioria no Antigo Testamento. Então, se é assim que Deus vê, né, todo homem, né, alguém feito para a sua glória, criado à sua imagem e semelhança, para o louvor da sua glória, né? Por que tem tanto mal no mundo, tantas pessoas vivendo muito aquém disso, né? Talvez por causa dessa postura, né, diante das promessas,
né? É preciso agir, né? De posse da promessa, né? O Deus que chama e que promete essas coisas, né? Ele sempre tem essa coisa que a gente demonstrou aqui em Abraão, né? Sempre tem aquilo que é o seu potencial, né? E aquilo que você é agora, né? Você só vai chegar nesse potencial se você agir, né? Conforme o que a gente vê nas Escrituras, que é o nosso manual, né? Sim. Sem o manual, a chance de dar errado é muito grande. Agora, aquele que medita nessas palavras de dia e noite, né? Se afasta do mal, não se retém, né, com os que zombam de Deus, né? Não se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo quanto ele fizer é abençoado, né? Não tem como dar errado se alguém vive de acordo com esse manual. É interessante, professor, que às vezes alguém nem conhece a palavra, um fator muito importante da questão de obediência aos pais. Alguém que não conhece, é abençoado, mas é abençoado porque está obedecendo. Age de acordo com o que está escrito. Verdade. Bom, passou daí, professor Joás, dá uma segurada aí que nós vamos dar um pequeno intervalo aqui e a gente vai voltar com o capítulo 2 e 3, as promessas e seus fundamentos, e o capítulo 3, tipos e propósitos das promessas de Deus. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já com o segundo bloco, concluindo essa lição de número 1, que estamos iniciando esse trimestre aí, o 4º trimestre de 2024. Voltamos já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953.
Estamos de volta com o seu ADEC TV e vamos agora falar do capítulo 2. Pastor Daí, estamos falando sobre as promessas de Deus e agora nós falamos aqui sobre o convite de Deus e agora vamos falar das promessas e seus fundamentos. E vamos encerrar falando desses propósitos e tipos das promessas de Deus. Dentro aqui das promessas e fundamentos, nós temos aqui a promessa na Bíblia, Deus é infalível e Deus zela pela sua palavra. Eu acho que não tem necessidade da gente ler esse texto exatamente até mesmo por causa do tempo, mas já falamos muita coisa sobre isso. Tudo que nós conhecemos de Deus está na sua palavra. A palavra de Deus é a revelação máxima de Deus, do próprio Deus. Tudo que é extra bíblico, pastor, tem uma dificuldade imensa com isso, porque começa a vir um monte de boboseira e começa a colocar uma responsabilidade em Deus que não é dele. Sim. Então, precisamos confiar 100% na palavra. Na palavra nós descobrimos que Deus é infalível, porque Deus fala e cumpre. Sim. E nós crendo na palavra de Deus, acreditando na infalibilidade de Deus, nós sabemos que Deus vela pela sua palavra, Ele zela. Se foi Deus que falou, você pode descansar o coração. Sim, como já foi dito aqui, a questão é o posicionamento, né? A confiança que nós vamos aplicar na promessa do Senhor. Isso é individual. A promessa que foi feita ao pastor Gilberto, cabe ao pastor Gilberto um posicionamento, ao professor Joás, posicionamento dele, a mim o meu posicionamento. A gente vai ver isso aqui em Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, vai. Isaac, não vai para o Egito. E Jacó é aqui. Então, assim, o posicionamento está, a aplicação da promessa vai se dar exatamente no posicionamento daquele que foi o receptor da promessa, né? Recebeu a promessa, e, na realidade, a gente está falando da promessa não só de profecia, mas a promessa verdadeira que é a Bíblia, né? Então, quando eu me posiciono diante dessa palavra, aí eu vou receber. É o interruptor, né, que vai trazer à luz aquela aplicação da promessa na minha vida. Então partimos do pressuposto palavra de Deus, professor Joás. É isso, e essa questão de posicionamento, né, não diminui, né, a ação de Deus de jeito nenhum, né, nem o poderio de Deus, nem sua soberania. O que acontece é que muitas dessas promessas estão vinculadas a alguma contrapartida humana, né? Algum condicionamento, né? Muitas dessas promessas têm condições para que elas aconteçam, né? Tem umas que não, tem umas que Deus não exige nada para que aquilo aconteça. Né? Em ti serão benditas todas as famílias, né? E depois ele diz para o mesmo sujeito: aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar. Isso aí não depende, né? De fatores assim, temperatura, pressão, nem nada disso, né? Abençoou, a bênção vem; amaldiçoou, a bênção vem; a maldição vem, né? E aí tem algumas promessas condicionais que estão condicionadas, por exemplo, à obediência à voz de Deus, né? Então, o sujeito não obedeceu, a promessa não acontece. Não vai ser acionada. É simples assim, né? Não é que Deus foi diminuído porque ele prometeu e não aconteceu. Ele prometeu, essa promessa estava vinculada a uma condição, né? E a pessoa não cumpriu esse requisito, essa condição, então a promessa não acontece. É interessante isso, porque Deus não com muito respeito a quem canta, né? Claro, Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a nós, como se canta por aí, né? Deus é fiel à sua palavra, como disse o professor Joás. Então, se tu recebeu uma promessa que ela é condicional à minha obediência, Deus está na posição dele. Se vai se cumprir, aí se eu me posicionar favorável ao cumprimento dela, sim, porque Deus não vai ser. Se Deus fosse fiel a mim, independente da condição de uma promessa condicional,
ela se cumpriria, mas quando uma promessa é condicional, ela só vai se cumprir de acordo com o nosso posicionamento. Deus vai se manter fiel àquilo que Ele falou, né? É lógico, há situações em que Deus é fiel a mim, mas que situações são essas? Aquelas situações onde, pela fidelidade que Ele tem à sua palavra, o que Ele falou vai acontecer, eu estando em conformidade com essa palavra, Sim. a fidelidade dele... Quem é fiel à palavra vai receber a fidelidade de Deus. Ele acaba sendo fiel a mim por tabela, mas Sim. não é que ele é fiel a mim. Eu não sou o centro é a palavra. Agora você chegou no ponto, porque está escrito na palavra de Deus o seguinte: se nós permanecermos fiéis, Ele é fiel. Se nós permanecermos infiéis, se nós formos infiéis, Ele continua sendo fiel. Sim, a palavra. Entendeu? A palavra dele é o ponto de equilíbrio. Isso aí. Deus vela pela palavra. Exatamente. para cumprir. É verdade, é isso aí. Então eu não vou morrer. Tem essa, né? Eu tô brincando. É interessante Tem promessa não morre. É interessante a gente falar disso, pastor Odaí e professor Joás, porque se a gente ler Hebreus 11, nós vamos ver no final lá que muitos morreram e não alcançaram. Sem alcançar. Mas morreram na esperança. A esperança da promessa. E vão alcançar essa promessa. Sim. Em algum tempo na eternidade. Sim. Mas falar assim, você não vai morrer porque você tem promessa de Deus ou coisa semelhante assim, não vai nessa não. Não diz com a palavra de Deus não. A gente fala isso, pastor, e a gente pode estar indo de confronto com muita coisa que as pessoas têm ouvido hoje na internet, têm escutado, têm presenciado, e aí quando vem uma palavra dessa que choca com a informação que ele já tem, professor, peraí, vamos esmiuçar isso aqui. E ver que não é por aí. Porque aí é um evangelho sem compromisso, né, pastor? Exato. O senhor tem promessa, meu filho, vive do jeito que você quiser aí e tal, tá bom. E aí não é isso que a palavra de Deus que requer de nós, né? Não é desse jeito. Não. Bom, sobre a palavra de Deus e esse Deus que é infalível, que não volta na sua palavra, isso é fantástico para nós saber que nós temos um Deus que é 100% seguro. Eu estou falando 100% na linguagem humana, sim, tá? Mas Deus é fiel. Ele é sem sombra de variação alguma. E isso dá uma credibilidade, uma confiança para nós seres humanos acreditar no Senhor. E mesmo assim tem hora que a gente pisa na bola, né, pastor? A Bíblia é um testamento, ok? Uhum. E aí a gente vai compreender que um testamento ele é autenticado quando o testamentário ele morre. Aí o testamento tem valor. E isso é tão interessante para a gente entender isso de forma bem popular, bem prática, é que aquilo que está escrito no testamento é lei. É lei. Né? Só que às vezes na partilha dos bens há um conflito entre aqueles que estão ali listados na partilha dos bens. Agora, quando o testamentário, né, aquele que fez o testamento, quando ele ressuscita ele me faz entender assim, eu aplicando de forma prática, tá? Eu vou fugir da teologia, vou aplicando de forma prática, eu vou garantir. Eu estou aqui para garantir que o que eu prometi é fiel e eu vou cumprir. Então, numa figura de um testamento comum, humano, quem prometeu não está ali para ver a partilha se cumprir. Mas o nosso Deus, na realidade, ele não morreu, né? Estou falando a figura humana de Jesus, nunca morreu Deus, né? Deus não morre. Mas o testamentário, ele ressuscitou. Então, o cumprimento da sua promessa é verdadeiro. Ele prometeu e ele está aqui para cumprir a sua palavra, que é não só uma palavra, ela é poderosa, viva e eficaz, né? Muito bom. Gente, devido ao nosso tempo, nós vamos fechar aqui falando aqui de tipos e propósitos das promessas. As promessas incondicionais e as promessas condicionais. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias de tempo ou de atitude do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus proveniente de uma virgem.
o local do nascimento de Jesus em Belém da Judéia, o que Jesus seria chamado de Emanuel, Deus conosco. Isso aqui é coisa que não depende do ser humano. Se o homem falhar, Deus continua fiel à sua promessa. São promessas incondicionais. Deus prometeu e Ele fez e Ele vai continuar fazendo. Agora, as promessas condicionais. Diferentemente das promessas incondicionais, as condicionais dependem de circunstâncias de tempo, da atitude humana, para se cumprir ou não. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas promessas condicionais. Promessa de saúde plena ao povo judeu, condicionadas à obediência às ordenanças divinas. Variadas promessas condicionadas também à obediência do povo. Promessa de receber o perdão de Deus, condicionada a perdoar o próximo que ofendeu. Promessa de permanecer no amor de Deus se guardar o mandamento de Cristo. São promessas condicionais e incondicionais. E por fim, o propósito dessa promessa de Deus. O propósito da promessa de Deus é criar uma aliança, um relacionamento, uma proximidade. Disso nós não temos dúvida. Bom, pastor Daí, professor Joás, com relação a essas promessas incondicionais, o que chama a atenção é exatamente como Deus vela pela sua palavra. Ele falou que ia fazer assim, pronto, fez e está feito. Interessante. E essa palavrinha aí, velar, né, pela sua palavra, a gente está sempre repetindo aqui, né, tá no final do nosso comentário. E aí vai um comentário do nosso texto áureo aí, né, Jeremias 1:12. É interessante notar que nessa passagem há um trocadilho que o próprio Deus está fazendo com a palavra velar, né? Se você voltar no verso 11, você vai ver que ele está ilustrando a sua fidelidade com a sua própria palavra. Ele está ilustrando para Jeremias com uma figura, né, que Jeremias conhece bem. E aí ele pergunta para Jeremias o que ele está vendo. Ele disse: eu estou vendo uma amendoeira. Amendoeira, o que isso tem a ver com a conversa, né? Deus é fiel à sua palavra, o que uma amendoeira tem a ver com isso? Né? Ele está falando com um profeta, né? Um profeta é alguém que semeia palavras de vida, né? Que vão frutificar em mais vida ainda, né? E muitos mais frutos, né? Então, quando um profeta está vendo uma amendoeira e ele diz que para Deus que é isso que ele está vendo, Deus fala: você viu bem, e eu velo pela minha palavra para cumprir. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? É um trocadilho. No hebraico, lá no verso 11, a amendoeira, shaked, né? É uma palavra muito parecida com velar, shoked, né? Se escreve do mesmo jeito, né? Só a vocalização que é diferente. E o que Deus está dizendo, né, esse velar aí, shoked, né, que é um trocadilho com shaked, que é a amendoeira, o que Deus está dizendo é que ele está atento, vigilante, ele nem dorme, né, ele está em prontidão para fazer com que a sua palavra se cumpra. Né? Então, as palavras dele são verdadeiras e ele está atento para fazer com que elas sejam efetivadas, né? Com que elas cumpram o propósito para o qual ele falou. Não, né? Perde o controle. E essas palavras vão produzir, né, frutos e mais frutos, como faz uma amendoeira, né? Então tem todo um trocadilho que Deus faz ali, um jogo de palavras, né, que o profeta entende. Às vezes a gente, né, não entende porque questões culturais, mas é muito bonito isso. Lindo. Né? E as promessas que ele faz para nós têm esse tom também. Né? Se nós caminharmos em direção à promessa, se nós abraçarmos a promessa e agirmos de acordo com o que nos é exigido, né, com a nossa parte na promessa, né, tudo que ele falou vai acontecer, né? Não tem como ser diferente. Glória a Deus. Essa palavra também traz uma conotação, professor, assim, se tratando da semântica dessa palavra aí, né? Velório. Alguém que está velando alguém. Está ali vigiando, olhando. Está o tempo todo ali, ó. Não é que Deus não estou semelhando isso aí a um sepultamento, mas eu estou dizendo o fato dele estar constantemente, ele está perto, ele está vendo, ele está acompanhando, ele está monitorando e ele não deixa nada passar. Alerta de prontidão. Alerta de prontidão. Não dorme, não cochila. Não. O salmista falou, né, que ele não tosquenejará. Tosquenejar aí não pisca nem o olho, né? Na linguagem humana, claro que ele está falando isso aí.
Bom, para a gente fechar aqui, pastor Daí, nós já falamos aqui dessas promessas que são condicionais e incondicionais, e o propósito dessa promessa é criar um relacionamento. A gente vê ao longo da Bíblia pessoas que se relacionaram com Deus, que receberam a palavra, que viram o cumprimento, outras que viram o cumprimento, igual o caso de Abraão lá na segunda geração, né? Isaac, depois Jacó e nos filhos. E fantástico isso, né? Eu fico assim, pasmo com o Deus que nós servimos, porque Deus, o Senhor, o soberano, querendo se relacionar conosco. Em toda a Bíblia Sagrada, em toda a história bíblica, a gente vai ver um Deus se movendo para se relacionar conosco, e Ele vai nos atrair exatamente por Sua palavra. Eu penso que Deus, Ele quer que a gente seja farto em todos os sentidos, farto das bênçãos, mas se Ele nos der tudo que Ele deseja, de mão aberta, de uma vez, talvez a gente não... Vamos lá nos 10 leprosos, né? 10 curados, apenas um volta para agradecer. Se Ele tivesse dito assim para os 10, se vocês voltarem aqui 7 dias, vamos vincular, 7 dias aí, no 7º dia vocês serão curados, os outros 9 voltariam também. Eu tenho convicção disso. Então, Deus, Ele é maravilhoso nesse sentido de quer nos nutrir das bênçãos, nos dotar de todas as bênçãos, mas Ele quer que a gente esteja com Ele, né? Assim, se relacionando com Ele. Isso é maravilhoso demais, porque o benefício de se relacionar com Deus é de quem? É de Deus. É nosso. E Ele sabe que nós precisamos também, né, pastor? Sim. Essa necessidade do relacionamento é muito mais não, é nossa e não de Deus. Nós precisamos desse relacionamento. É difícil de assimilar, né, que o Criador de tudo que existe, né, quer amizade comigo, né? É difícil de associar isso, mas essa que é a questão, essa que é a verdade, né? Ele fez isso ao longo da história, Enoque, Moisés, Abraão, ele fez isso, né, com seus amigos durante a história, né, da humanidade, e ele foi se aproximando tanto que até se tornou um de nós, né? E hoje tem lá do lado do Pai um homem sentado lá, de tanto que ele se aproximou, né, de tanto que ele chegou mais perto, né, nas palavras de Max Lucado, né, ele se aproximou tanto que se fez um de nós, né? É a maior demonstração de amor, de amizade que alguém poderia fazer. E não é por crise, emocional. É por causa de nós, para o nosso benefício, não do dele. Essa é uma das promessas incondicionais, né? Que Deus enviaria o seu Filho a essa terra para nos salvar da condenação do pecado. A condicional é alguém aceitar. Exatamente. Pastor Daí, obrigado por hoje. Eu agradeço. Professor Joás, obrigado. Amém. Nós estamos encerrando essa lição e queremos te fazer um convite. Participe com a gente em qualquer uma das nossas igrejas da Assembleia de Deus, a ADEC, está espalhada em toda Caratinga. Aos domingos de 8 às 10 da manhã, você pode estudar essa lição de forma presencial e ser abençoado pela promessa de Deus. Deus abençoe sua vida. Voltaremos na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço.